Padre Alberto, quinto semestre, Teologia, Literatura Joanina. Segundo áudio, a revisão. Vamos falar um pouco do sinal de Caná. O evento é um evento real, ninguém pode duvidar, mas aqui já é apresentado a luz da Páscoa, isto é, esse evento deve ser entendido pelo leitor à luz do Cristo glorificado. Na história concreta, como os discípulos chegaram à fé? Olhando o sinal que Jesus realizou, que é um sinal de abundância, porque ele para pobres noivos que vivem numa cidadezinha da Galileia, bastante afastada das grandes cidades, multiplica a água em vinho e trata-se de vinho muito abundante. Porque vocês sabem que as talhas que lá existiam continham cada uma de 2 a 3 metretas, não medidas, metretas de água, que correspondem mais ou menos a 40 litros. Então, se nós fazemos o cálculo, o vinho oferecido a esse casal da periferia é muito, porque vai de 480 a 720, mais ou menos, litros de vinho. E então, diante dessa situação histórica, é claro que os discípulos se dão conta que Jesus não é um personagem normal, igual aos outros. Tem um poder e uma autoridade muito maior. Porém, nós devemos ler o evento à luz da Páscoa. De fato, tem vários elementos que destacam que o Jesus que opera esse milagre é o Jesus pascal. Já tudo é relido, não é uma crônica, mas é uma releitura a partir da Páscoa. E quais são os elementos pascais que encontramos nesse texto? O primeiro é o começo, no terceiro dia. E o terceiro dia é, sim, o terceiro dia depois dos 4 que já aconteceram, e uns falam que dessa forma se completa a primeira semana de João, você encontra no livro, mas no terceiro dia é também a forma que indica o dia da ressurreição. E parece-me o terceiro dia, não é 1, 2, 3, não é? Oséia, capítulo 6, versículo 2, é o dia em que Deus vence, derrota os adversários. É o dia da vitória de Deus. E então é o dia da ressurreição de Jesus, o terceiro dia, que se encontra em Lucas 18, 33, por exemplo, a mesma expressão grega que se encontra no começo do capítulo 2 de João. Outro elemento, minha hora ainda não chegou, nós sabemos que a hora é a hora pascal, que produz seus efeitos retroativos. E outro elemento, no final, Jesus manifestou a sua glória, a glória pascal. E então, esses 3 pequenos elementos, detalhes, nos obrigam a interpretar o evento, o fato, à luz da Páscoa. Então, o que podemos entender à luz da Páscoa? Primeiro, que se trata de um sinal cristológico, indica alguma coisa a respeito de Jesus. Então, outros pormenores que ajudam a entender o sentido pascal. As talhas são de pedras, não é? Você sabe como as pedras das tábuas da aliança, como os corações de pedra reprovado por Ezequiel, capítulo 36. São 6, número da imperfeição.
serve para a purificação dos judeus. Então tem uma função cerimonial de purificação. São colocadas no chão. Aqui no texto não se encontra essa palavra, não é? Estavam deitadas no chão, vamos dizer, numa situação estática. E depois são vazias, porque encheram até a borda, então são vazias. E então, esse pode indicar o sistema cerimonial judaico, não é? Porque servem para a purificação dos judeus. E pode indicar também toda a economia antigo-testamentária, representada pelas talhas, seis, vazias, deitadas, paradas, para a purificação dos judeus. E então, o primeiro é esse tipo de símbolo. Depois vem o vinho, em que a água se transforma. E o vinho, vocês devem saber muito claramente, é símbolo do advento do Messias, que dá alegria, que dá júbilo. E onde nós encontramos esse elemento? Bom, eu já chamei a atenção na sala de aula, Amós 9:13. O mosto, o vinho novo, que desce das colinas, não é? Então tem que traduzir bem, é o vinho novo, uma abundância de vinho, quase uma cachoeira. E a mesma coisa, com pequenas diferenças, é Joel 4:18, então risca, abre, E depois se fala do banquete escatológico em Isaías 25:6, que tem uma abundância de vinhos, não é? Sempre para indicar o que proporciona a vinda do Messias no banquete escatológico. E também vinho novo em odres novos, Marcos 2:22, não é? E então para indicar a chegada da época do Messias, através da metáfora do vinho. Eu lembrei e escrevi no livro um texto apócrifo que vem de 2 Baruch 29:5, é um livro extra-bíblico, não inspirado, porém nos indica a mentalidade do tempo. E eu lembrei que está escrito que cada videira na época do Messias dará 1.000 ramos, cada ramos 1.000 cachos, cada cachos 1.000 bagos, cada bagos 25 litros de vinho. Então, uma abundância de vinho através da metáfora da comparação da vinha, da videira, não é? Tá bom. E então Jesus vem, o milagre não é descrito, não se diz nada, o mestre Sala encontra e destaca: todo homem serve primeiro o bom vinho, e quando os convidados já estão abriagados, serve o pior. Tu guardaste o bom vinho até agora. Então, isso indica que o vinho do Antigo Testamento era bom, porém o vinho do Novo Testamento é melhor. Então não é uma oposição, mas uma transição, vamos dizer, realização plena, não é, do que aconteceu no Antigo Testamento, não tem oposição. Então o milagre, o sinal de Caná, anuncia que o Messias chegou entre nós. Isso é importante. E esse é o essencial. Então a moldura das núpcias é uma moldura usada no Antigo Testamento para indicar aliança. Então, em Jesus se realiza a nova e plena aliança. Eu falei também na sala de aula que a água colocada nas talhas
vem do poço, da fonte, do chafariz da vilagem. E então poderia representar primeiro a aliança da criação feita com Noé. Depois é colocada nas talhas, representa a aliança mosaica, feita com o povo de Israel. E depois se torna vinho novo, apresenta a aliança que Jesus realiza através da sua morte e da sua ressurreição. Bom, vocês podem completar já o básico aqui. Tem a figura de Maria, que aparece em Caná e debaixo da cruz, qualificada como mulher, que é um título de honra para dizer que ela é a nova Eva, ou é a nova filha de Sião, fiel. É o Israel junto com os servos que espera, aberto ao advento do Messias. É muito importante. Agora, aqui não se apresenta ela como mediadora de todas essas graças e todas as outras coisas que se falaram, mas se apresenta como a mulher discreta que nota uma carência na vida humana e pede porque Jesus atue. E então, não pede milagre, pede somente que Jesus considere essa situação, como a situação de doença na pandemia que estamos vivendo. E Jesus parece, vamos dizer, recusar, porque não depende mais da mulher, mas depende do Pai, porque depende da hora. Então aqui se manifesta o fruto da morte e da ressurreição de Jesus. E a mulher de fé, fazei tudo o que ele vos disser, assim como o faraó fala a respeito de José no Egito, Gênesis 41, 55. Então é uma mulher de fé que simboliza, vamos dizer, todo o Antigo Testamento aberto para, vamos dizer, o advento do Messias. Como são Isabel, Zacarias, Maria, José, Simeão, Ana, no Evangelho de Lucas. E então, ela e os servos têm essa. E então, a sua espera, a sua abertura, vamos dizer, é abençoada, porque Jesus se apresenta como aquele que realiza plenamente todas as promessas do Antigo Testamento. E então esse é outro elemento que pode ser importante para entender o milagre. Agora, outro pequeno elemento pode ser que Jesus é também o esposo, porque o mestre Sala, tu guardaste o bom vinho até agora. E logo depois no versículo 11 acrescenta, esse início dos sinais Jesus o fez em Caná de Galileia. E então o esposo não tem destaque nenhum no relato, então logo depois se faz uma relação entre esposo e Jesus, então com toda a probabilidade o autor quer dizer que Jesus é o esposo. E isso é muito lógico porque no capítulo 3, João Batista fala que é o amigo do esposo e é tomado de alegria a voz do esposo. E então Jesus pode ser apresentado como aquele que cumpre a história da salvação, as bênçãos que Israel recebe, e é o esposo da humanidade, e é aquele que dá com abundância a sua graça, simbolizada na abundância divina. Esse é outro elemento que vocês devem memorizar para a prova. Tchau, tudo de bom, vem o terceiro áudio.